A festa de pizza e doce de leite, que poderia acontecer hoje no Tribunal de Contas do Estado, foi adiada mais uma vez. O processo que pode definir quem é o conselheiro que sai para a volta de Flávio Conceição, agora só deve ser julgado pelo Pleno na próxima semana. Hoje, até o presidente do TCE faltou à sessão. Mas a Central Única dos Trabalhadores estava lá, na porta. A CUT é contra a volta de Flávio para o tribunal pelo envolvimento dele no caso de polícia que ficou conhecido como Operação Navalha. Do lado de fora do Tribunal de Contas, um protesto da Central Única dos Trabalhadores tentava chamar a atenção dos conselheiros. Os manifestantes levaram pizza e doce de leite, numa referência ao processo da Operação Navalha que foi anulado e possibilidade de retorno do conselheiro aposentado Flávio Conceição ao Tribunal de Contas. Para que as pessoas entendam, doce de leite era a senha na hora que um conselheiro ia passar a propina para o outro. Isso é uma coisa imoral e que a gente não vai aceitar, assistir calado o dinheiro público sendo roubado e muito menos por alguém que tem o dever de fiscalizar. Antes da sessão começar, o relator do processo, que trata do retorno do conselheiro aposentado Flávio Conceição, conversou com a imprensa. Carlos Alberto se limitou a falar sobre o pedido do ex-conselheiro e se absteve do posicionamento do Tribunal de Contas frente às investigações da Operação Navalha. Não estamos nos embargos dizendo se o doutor Flávio Conceição tem direito ou não. Estamos esclarecendo uma dúvida suscitada por doutor Clóvis Barbosa. Na pauta, o processo com embargos que citam o retorno de Flávio Conceição era o primeiro a ser apreciado e votado nesta quinta-feira. A surpresa foi a ausência do presidente Ulisses Andrade e a necessidade do vice-presidente Carlos Alberto assumir a sessão. Quem também não compareceu foi o conselheiro Clóvis Barbosa. Ele é um dos interessados no processo, já que pode deixar o cargo caso o retorno do ex-conselheiro Flávio seja aprovado. Os advogados de ambas as partes estavam na sessão e foram informados que o julgamento foi adiado para a semana que vem. Nós não fomos os subscritores dos embargos, a defesa foi constituída na terça-feira. Mas os embargos questionam justamente esse ponto, né, aonde a esfera jurídica do conselheiro Clóvis seria atingida com um pedido feito por doutor Flávio. O que nós pretendemos é o retorno do conselheiro Flávio com a anulação de sua aposentadoria. A definição dessa vaga tem que ficar a cargo do Tribunal de Contas. Mesmo com o julgamento adiado, os questionamentos sobre o possível retorno do ex-conselheiro continuaram. Isso porque a defesa do conselheiro Clóvis Barbosa pode apontar a conselheira Angélica Guimarães para deixar o cargo. Angélica não quis falar sobre o assunto. Isso é adiantar mérito. Eu só posso falar sobre isso depois de votar. O que é importante de dizer à sociedade é que está sendo discutida uma questão pontual ainda do início do processo. Então, houve uma decisão interlocutória que chamou o conselheiro Clóvis Barbosa ao processo e ele se resignou e entrou com embargo de declaração, querendo saber o porquê desse chamamento. Então, a partir daí, digamos assim, é esse o ponto que se vai ser provido ou não esse embargo de declaração. Então, é uma providência ainda, digamos assim, é um passo nesse processo que ainda terá muitos desdobramentos. Os advogados não revelaram a estratégia das defesas. Fabiano Feitosa, advogado de Flávio Conceição, disse que o retorno do cliente ao cargo no TCE é legal, uma vez que as provas que afastaram o ex-conselheiro foram recusadas pelo Tribunal Regional Federal. O que nós queremos? Que reconheça a nulidade da decisão e que julgue novamente. Nós vamos deixar para nos manifestar sobre qualquer questão de mérito dessa questão no momento oportuno, nos autos. Flávio Conceição foi afastado do cargo porque o nome dele foi citado no inquérito do suposto desvio de verbas públicas da duplicação da adutora do Rio São Francisco. As investigações fazem parte da Operação Navalha, que foi deflagrada em 2007. Segundo as investigações, no evento Sergipe, mais de 178 milhões teriam sido desviados por suposta associação criminosa. 10 pessoas foram indiciadas, mas ano passado, uma decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região absolveu os réus, entre eles o ex-conselheiro. Isso porque as provas em que se baseia o processo
foram anuladas. Em janeiro, o Ministério Público Federal recorreu à decisão, pedindo anulação do julgamento do TRF.